Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui do pastor Silas Malafaia, que deu mais um show de mentiras à manifestação bolsonarista desse fim de semana, que inclusive foi um fracasso, foi uma coisa humilhante para eles, principalmente para o Malafaia, que é o principal organizador disso. E aí a gente fica vendo a desculpinha deles, não, porque tinha jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo era 5 horas da tarde, e lá no Rio eles falaram que a culpa era porque estava um domingo de sol e o Carioca queria ir para a praia. Aí falaram outras coisas também, que foi marcado em cima da hora. É tudo para não admitir que tem gente que não aguenta mais essa ladainha bolsonarista de que estamos sendo perseguidos. Então muita gente cansa mesmo disso tudo aí. E vamos trazer aqui que o Malafaia deu um discurso duro e tem gente levantando a possibilidade de que ele seja preso por conta dos novos ataques e mentiras contra o STF. Será? Vamos analisar essa possibilidade, só que antes quer pedir sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai pra cima, não gostou, vai pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, nesse vídeo eu não vou nem entrar nos detalhes da manifestação que aconteceu na Paulista. O meu filho, Fábio Jacob, grava um vídeo excelente no domingo, logo após lá terminar o evento deles, que foi um fiasco de público, em torno de 12.400 pessoas. Dessa vez eles nem ficaram brigando contra os números, né? Das outras vezes eu falava, não, aí divulgava 30 mil, não, tinha 200 mil pessoas. Dessa vez foi um fiasco que eles meio que jogaram a toalha. Falaram, não, porque tinha um jogo do Flamengo, a culpa é do jogo do Flamengo mesmo, que lá em São Paulo muita gente preferiu ir para Paulista mesmo o jogo do Flamengo sendo ali horas depois do principal momento, que é a presença do Bolsonaro na micareta lá no trio elétrico, né? Mas não vou entrar nesses detalhes aqui de novo não, do fracasso deles. Vamos focar aqui no Malafaia, porque tem gente especulando na internet que ele pode ser preso por conta do que ele anda falando e fazendo. Eu sei lá, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu acho que não vai ser tão assim. O que ele falou na Paulista lá, eu vou trazer para vocês aqui, não difere muito do que ele já falou outras vezes. E das outras vezes ele passou ileso, então agora eles iriam prendê-lo. Vai dizer aqui que o que ele disse lá, né? Uma das frases. Por que Moraes dá uma ordem para prender o coronel Mauro Cid e imediatamente cancela? Sabe por quê? Ele pensou rápido. Se eu prender o coronel Cid, a delação dele cai. E se a delação dele cai, toda a sustentação da denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que está jogando a reputação dele na lata do lixo, cai. Sustentada na delação fajuta do coronel Cid. Aí disse mais, que ele prende o Gilson Machado, ele aqui o Moraes, né? Gilson Machado é o ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro, o sanfoneiro lá. Para desviar a atenção da reportagem da Veja, Gilson é empresário, está proibido de sair de Recife pela vaidade absurda e pela injustiça de Moraes. Até quando o STF vai bancar o ditador Alexandre de Moraes? Bom, se a gente vê essa ditadura, tal qual o Malafaia tem dito, insistido nisso, talvez o ditador teria prendido, então, o Malafaia há muito tempo. Olha, deve ter pelo menos aí uns 2 anos, talvez mais, que o Malafaia chama o Moraes de ditador. Se alguém fizesse isso na época aqui da ditadura militar, alguém acha que ficaria na mesma coisa? Que essa mesma paciência, tranquilo? Não, continua livre, leve e solto aí, como está o Malafaia? Que disse mais, tem sangue nas mãos de Moraes, ditador, tu vai dar conta a Deus, Clezão era membro da minha igreja, o sangue desse justo clama diante de Deus. Nesse momento os manifestantes começaram a entoar gritos de assassino, assassino, também não é novidade, disse isso aqui várias vezes. Eu só queria lembrar que o Clezão, uma morte lamentável, aqui nesse canal não teve, como eu vi alguns aí, só fazendo piadinha, fazendo provocações, não, eu lamento pela morte, me solidarizo com a família, mas aqui eu trago um ponto que, primeiro, a defesa do Clezão pediu lá um habeas corpus no começo, esse habeas corpus foi negado pelo indicado do Bolsonaro no STF, que é o André Mendonça, alegando questões processuais, documentais, que o Moraes também depois lá, e teve uma demora na resposta, então lamento, não vou ficar aqui passando pano, a justiça é muito lenta. E não é só o Clezão que morre esperando a resposta judiciária, não. Muitos brasileiros também, né, com o habeas corpus ali que já poderia ter sido dado, concedido, né, ficam esperando agora. Vamos lembrar também que o Clezão estava lá por acreditar na farsa e na fraude que é o bolsonarismo, o Bolsonaro. Que se o Bolsonaro tivesse falado, gente, vamos para casa, não vamos mexer na porta dos quartéis, não teria acontecido o 8 de janeiro. E um monte de gente agora que está presa, longe da família, que aí eles querem agora, mas o fulano tem não sei quantos filhos, o outro tem não sei o que, a profissão
Tinha que ter pensado nisso antes e o Bolsonaro desmobilizado essa turma para ir embora para casa. Foram ficando à porta desses acampamentos, desses quartéis, não sei o quê, e de repente deu no que deu. Então é lamentável, sim, e o Malafaia não toca no assunto aqui. Bolsonaro por quê? Porque a narrativa deles é outra. Aqui ele vai aproveitar para criticar uma decisão do Supremo, negócio aí de Big Tech, não vou entrar nesse detalhe aqui, que é uma questão polêmica, mas ele critica. E aí o Malafaia está no direito de criticar uma decisão normal do STF. Se você quer criticar e elogiar, faz parte. Se quer criticar e elogiar a atuação do presidente do Supremo, ou do presidente do Congresso, ou do presidente do Executivo, os poderes da República, ok, a crítica é muito bem-vinda quando feita de forma construtiva, ou mesmo que seja destrutiva, quando você não ataca a pessoa. Lembrando aqui que até fiz um vídeo essa semana passada aqui, um rapaz do Rio de Janeiro lá, o Ottoni de Paula, tinha xingado o Moraes e tal, depois foi lá, fez cartinha, entregar pessoalmente o Moraes, conversar 15 minutos, pedir desculpa, e o Moraes disse para ele, olha, a questão, as críticas e tal, beleza, mas a questão é quando vai pro pessoal, e você não pode atacar no pessoal uma pessoa qualquer e um ministro do STF, ele é obrigado a aguentar, às vezes, ameaças abertas, assim como fez lá o Daniel Silveira, e aí se você toma uma decisão contra o Daniel Silveira, mas tá sendo perseguido, do tipo, não pode nem atacar mais, ameaçar o ministro do STF, então... Vamos lá, Malafaia, quer criticar? Beleza, não vou nem nessa parte que você faz uma crítica a uma decisão do STF recente aí. Por fim, Malafaia cobrou os representantes de seu campo político no Congresso. Segundo ele, essa parte aqui foi boa, eu vi o vídeo disso. E não vou mostrar o vídeo, é bom até lembrar, porque o Malafaia ele tá implicado com o canal. A gente põe aqui um vídeo dele, ele entra, derruba o vídeo, tira a monetização. Tá complicado lidar com o Malafaia aí, que defende liberdade de expressão, mas parece que é da boca para fora. A gente aqui não pode, né, Malafaia? Vai dizer lá o seguinte sobre a direita. Sabe por que um cara desse, Moraes, não toma um impeachment? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda que se vende. Nós temos uma direita séria, mas grande parte dela é um bando de vagabundo de vendilhão. Meu Deus do céu, hein? E olha que no trio elétrico estava o Tarcísio, que tem uma parte do bolsonarismo aí que meio que tem colocado o Tarcísio no meio dessa direita que está sendo vendida aí, o Centrão se aproximando, visando as eleições, aí um pós-Bolsonaro. Então tava lá o Tarcísio meio que numa saia justa, hein? O pastor organizou as últimas manifestações em defesa de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Lembra aqui a matéria? Em todas elas, criticou Moraes, o STF, embora em intensidades distintas. Em abril deste ano, ele chamou Moraes de cínico e manipulador e criticou o alto comando do Exército por não ter saído em defesa de Bolsonaro no julgamento sobre a trama golpista. Como eu disse, é uma coisa que vem se repetindo, ele já entrou no radar da justiça antes, por conta dos seus discursos, após ali a manifestação que teve, por exemplo, 25 de fevereiro do ano passado, surgiu na imprensa aí notícia de que o tom radical do discurso chamou atenção da PF e ele respondeu o seguinte: vem dizer que Bolsonaro terceirizou para mim os ataques ao STF? Que narrativa bandida! É o fundo do poço de uma imprensa cretina. Pois bem, eu vou fazer um desafio a quem quer que seja, até aos ministros do STF. Eu desafio quem vai provar que eu menti, caluniei, ataquei o STF com injúrias. Eu falei verdades. Eu mostrei fatos. Querem produzir uma narrativa mentirosa para me atingir e atingir o presidente Bolsonaro? Eu combinei porcaria nenhuma. Será que não deu para ver que aquilo saiu do coração? Não, não deu não. Eu não percebi nada do coração ali. Eu acho que teve combinado, sim, opinião minha. E aí, vai achar ruim, vai me processar agora, Malafaia? Porque eu acho que vocês combinam. E o Bolsonaro fica lá. Mas ele fecha. Combinei porcaria nenhuma com o Bolsonaro. E o Bolsonaro fica lá, né? Que é a cara de cachorro cair da mudança do lado dele. O Malafaia fala aquilo que o Bolsonaro certamente gostaria de falar. E já falou enquanto era presidente. Não dava com o poder nas mãos, falava, agora chamou Moraes pra casar, não, né? Nem tanto, ainda não. Pra ser vice. Quer ser meu vice? Bolsonaro, esses malucos do 8 de janeiro, aí fala isso na frente do Moraes. Aí sai de lá, vai pro X e, o pessoal tá presa, o Moraes. Então, se na frente do Moraes é um gatinho, quer ser meu vice, aí sai lá, vira um leãozão, né, o Bolsonaro. Mas já foi um leão que, né, mais bravo. Agora tá um leão mais manso também, porque terceiriza, na minha opinião, pro Malafaia aquilo que o Bolsonaro não tem mais coragem de falar.
Aí vai lembrar aqui que na mesma ocasião, Moraes, o Malafaia, entrou na mira da PF, que a Polícia Federal se debruça sobre o teor dos discursos do ex-presidente Bolsonaro e aliados para avaliar se há necessidade de ouvi-los novamente no âmbito da investigação que apura a existência de uma trama golpista. Isso aqui é notícia aí de antes. E como a gente disse, ele tem repetido, então não sei se teremos alguma novidade em relação a isso. E agora, uma coisa concreta que tem incomodado a justiça é o fato deles quererem intimar o Malafaia e não terem, não estarem encontrando ele. Já falei disso aqui no canal e vamos lembrar que, em meio a um turbilhão de polêmicas, desdobramentos políticos, o pastor Malafaia se viu no centro de uma controvérsia ao ser chamado a depor em um inquérito da Polícia Federal. Isso aqui é sobre os trios elétricos utilizados no 7 de setembro de 2022, período de campanha eleitoral. Tinha um trio lá em Brasília, que o Malafaia fala que não tem nada a ver com ele, e um trio lá no Rio de Janeiro, que o Malafaia diz que pagou. A Polícia Federal quer ouvir o Malafaia, só que não está conseguindo intimá-lo. E aí, inclusive, esse episódio aqui é muito sério, porque o Bolsonaro está inelegível em duas frentes. Uma por conta da reunião com embaixadores, em que ele atacou o sistema eleitoral sem provas. Ele disse que tinha fraude sem prova, sem provar nada, e o Bolsonaro mente. Agora depois fala que ele foi punido por causa de reunir com o embaixador. A Dilma reuniu, o Barroso reuniu. Não, não é a reunião, é o conteúdo da reunião, Bolsonaro, que te tornou inelegível. E a questão também do abuso de poder político ali e tal, por conta desse episódio no 7 de setembro de 2022 em Brasília. Eles montaram a estrutura em que ele fez o discurso como presidente, aí ele desceu de um trio elétrico, deu uns passinhos, subiu no outro, estava ali praticamente do lado e fez campanha. Então, no evento ali comemorava o bicentenário, da nossa independência, e aí ele ficou inelegível também por isso. É inelegível Bolsonaro, e pode ficar em breve aí. Então é isso, o Malafaia alega que mora no mesmo endereço há 15 anos, está no mesmo endereço há 15 anos, que a PF pode achá-lo por lá. Aí tem toda aqui uma ladainha dele também e tal. Bora facilitar o trabalho da Polícia Federal, né, Malafaia? Que quanto mais demora, mais você fica nas manchetes aqui por conta disso e dá trabalho, gera despesa para a Polícia Federal. Então bora facilitar aí. Então, na minha opinião, não sei a de vocês, eu acho que o Malafaia não deve ser preso por conta dessas declarações. Porque não tem novidade. Não tem novidade. Ele não foi lá agora falar algo de inédito. Não, é a mesma coisa, vai mudando aqui o tom de acordo com o evento, de acordo com a empolgação. E tem outro ponto também. O STF está no momento aí de focar ali naqueles que estão já como réus, aguardando aí, o desfecho desse julgamento da primeira turma lá, que tem Bolsonaro, Anderson Torres, General Heleno, Braga Neto e outros, Mauro Cid. Então não sei se agora vão focar em prender o Malafaia, o que geraria uma repercussão. E tem que tomar cuidado também para não dar pro Malafaia um prêmio, que é justamente ele achar algum pontinho errado no judiciário que poderia aí reforçar a ideia de que ele, Malafaia, está sendo perseguido. Não, Malafaia fala o que fala, ataca, critica, na opinião de muitos, comete crimes e continua livre, leve e solto, falando aí com as suas redes sociais funcionando, o seu canal no YouTube funcionando, ele montando lá os seus trios elétricos aí onde ele quer, para cada vez com menos pessoas, mas ainda continuam. Então tá aí. Essa ditadura é muito branda, o Malafaia. Diferente da ditadura que aliados do Malafaia relativizam e falam que não existiu e tudo mais. Gente, mas é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!